obrigado pela bênção que temos nesta noite. Em nome de Jesus. Amém, sim. Podem se sentar agora. Eu acredito que honrar um profeta é um dos mistérios importantes no reino. Amém, sim. Amém, sim. Agora, honrar na verdade não é o meu tema, mas é um bom tema. Primeiro é visto ao reconhecer alguém. Quando você não reconhece alguém, você não honrou essa pessoa. Então, por exemplo, se o ministro de Júpiter viesse aqui hoje e eu não percebesse que ele está aqui, eu não o honraria. Mas se eu percebesse e até dissesse, vamos receber o ministro de Júpiter. Ele acabou de chegar de Mercúrio. Queremos que ele traga algumas saudações calorosas e sinceras, pois isso demonstra claramente que nós o honramos profundamente e mostramos que reconhecemos plenamente a sua valiosa e importante existência. Agora, se porventura alguém decidir utilizar meu livro como uma fonte primária para a pregação de um sermão, ou se essa pessoa empregar qualquer material, conceito ou ideia extraída diretamente das páginas do meu livro, e ao fazer isso, mencionar explicitamente que, este sermão verdadeiramente fantástico e inspirador que vocês estão tendo a oportunidade de ouvir neste exato momento, do qual estão sendo tão profundamente e ricamente abençoados em suas vidas espirituais e cotidianas. Na verdade, eu aprendi mesmo aqui. Esse reconhecimento é para mostrar honra à pessoa a quem você se refere. Mas se você realmente não quer honrar a pessoa, é como se eu quisesse ser grandemente abençoado por aquilo que a pessoa possui. Mas eu não quero mencionar isso porque, de fato, não é estritamente necessário. A palavra é a palavra. A palavra é o quê? A palavra é outra forma de não reconhecer ou de não fazer as pessoas perceberem que, mesmo que suas mensagens e tudo mais sejam tão grandiosas, elas na verdade vêm daqui ou você está aprendendo muito daqui. Então, notar alguém ou reconhecer é uma forma de honrar. Quando eu menciono a igreja pentecostal e como eles são nossos pais e que nós nem estamos no mesmo nível que eles, você entende? Liga, primeira divisão, segunda divisão. Nós nem estamos jogando na mesma liga. Então, eu elevei a igreja pentecostal aos seus olhos, o que talvez nunca tivesse passado pela sua cabeça antes, que a igreja pentecostal era uma grande igreja. Mas eu os faço parecer grandiosos para você, e você percebe que eu os vejo como grandes, então eles devem ser grandes.
Então, reconhecer a identidade de alguém, até mesmo a simples menção do seu nome, como se você pegar certos nomes proeminentes que mencionei e discuti ao longo dos anos, nomes que são profundamente respeitados e honrados aqui neste contexto, é de suma importância e significado. Até mesmo as fotos deles estão presentes no meu escritório. Então, eles são honrados aqui porque são mencionados aqui. Então, quando você não pode mencionar e não menciona que aprendeu algo aqui ou ali, e ao mesmo tempo quer colocar 100 cidades em um envelope e entregar, então você não entendeu o que é honra. Porque talvez você não queira mencionar meu nome na sua casa e reconhecer que o bispo nos ensinou a fazer isso ou a nos comportar assim. Mas você só quer implementar isso como uma pessoa autossuficiente, mas não realmente mencionar que isso que você está fazendo. Eu ouvi isso na igreja dessa pessoa. Então você fica em silêncio e faz uma oferta. Você está vendo tudo o que estou dizendo? Estou dizendo isso porque, veja bem, como alguém disse uma vez em uma pequena pregação minha que fiz em um certo país, em uma ocasião especial. E depois ele veio e me disse que eu estava pregando sobre lealdade. Ele disse que tudo o que você falou, ou todo o sermão que proferiu, cada ponto que você abordou, tinha a imagem vívida de alguém da minha igreja que eu conseguia visualizar claramente para cada um dos pontos que você mencionava. Você está comigo do mesmo jeito que estou pregando agora, compreendendo a profundidade do que digo? Há imagens vívidas de pessoas na minha mente. Estou falando sobre indivíduos que sentem que seu dever primordial é trazer um envelope e demonstrar a devida honra e respeito. É assim que se honra alguém. Aqui está o envelope. Você realmente entende o que estou dizendo? Mas até mesmo dizer que estou fritando deliciosas panquecas porque fulano disse que devemos fazer panquecas como boas esposas é algo que me incomoda profundamente. E é por isso que percebo que não tenho sido uma boa esposa e aprendi com ele que você não pode dizer ou ficar fazendo barulho ou algo moderno que se faz. Sim. Então você tem os doadores silenciosos de envelopes. Sim, doadores silenciosos de envelopes que absolutamente não querem dizer realmente nada sobre completamente nada. Sim, eles não querem dizer nada sobre o quê? Sobre absolutamente nada mais. Cuidado com pessoas que agem assim. Elas realmente não entenderam o que significa verdadeiramente honrar a Deus em suas vidas. Amém? Tá. Então, um segundo passo para honrar é o seguinte. Bem, deixe-me até mesmo terminar o primeiro passo. Segundo Reis, capítulo 3, versículo 14. E Eliseu disse: tão certo como vive o Senhor dos exércitos, diante de quem eu estou, se não fosse por eu respeitar a presença de Josafá, o rei de Judá, eu não olharia para ti, nem te veria de forma alguma, em hipótese alguma, em momento algum. Então, se eu sei que você está sentado aqui, eu nunca olharia para lá, de maneira nenhuma, em absoluto, nem por um instante, sob nenhuma circunstância.
E mesmo que eu te veja, não vou te enxergar. Então, eu nem vou te reconhecer. E foi exatamente isso que Eliseu estava dizendo ao rei Acabe, um monarca perverso. Você está aqui na minha presença agora? Eu nunca vou te reconhecer. Eu não vou. Porque eu não te honro. É por causa de Josafá. Eu só estou aqui porque havia 2 reis, Josafá e Acabe. Ele disse, não, você, eu não tenho. Eu não vou te mostrar esse respeito. Você consegue imaginar se o presidente de Gana entrasse e sentasse aqui e eu nunca mencionasse o nome dele? Quão difícil você acha que seria? E ele dissesse, ok, vamos compartilhar a graça e encerrar. Eu termino, depois caminho até aqui e então vamos embora. Você até pensaria, estou realmente brigando com alguém? Então é melhor não mencionar absolutamente nada. Sim, é crucial não mencionar, não reconhecer de forma alguma e não dizer uma única palavra. Mas sim, é isso mesmo. Emblema. Ou quando eu mando alguém com um emblema para entregá-lo a ele para o transporte do presidente para que ele volte para onde ele veio. Então vocês realmente veem, aqueles que amam receber cumprimentos e desejos de feliz aniversário, eu vou mostrar a vocês. Existem de fato 2 tipos distintos. Sim, há desejos de mau dia que na verdade não dizem absolutamente nada. E há desejos de mau dia que dizem muito. Um é cheio de honra e o outro é cheio de citações da Bíblia e bênçãos futuras. Eu oro para que Deus te abençoe e te faça prosperar. E oro para que você tenha vida longa. E oro para que você complete sua jornada. E oro para que Deus te ajude em todas as coisas pelas quais você ora. E oro por isso e oro por aquilo. Sim, bênçãos futuras e citações das Escrituras, é verdade. E há outro tipo que é, sabe, eu quero te agradecer muito mesmo pela última terça-feira. Fiquei muito tocada, realmente profundamente tocada com o que você fez, de verdade. E é a mesma coisa que você fez no dia 4 de novembro do ano passado, quando entrou na minha vida. E então você me ensinou a fazer empadas de carne. Meu marido está tão feliz comigo ultimamente por causa das empadas de carne. Ele até engordou 2 quilos por causa das empadas de carne. E eu quero te agradecer. Eu faço Milo à noite e ele fica tão feliz. E eu não saberia fazer todas essas coisas se não fosse por tudo o que eu vi. Isso é diferente. Você me ensinou, está vendo, isso melhorou o meu casamento. Eu estou tão feliz. E assim por diante, eu acho. E que Deus te ajude. E que o Senhor faça brilhar a sua luz sobre você. E que Zacarias 14:8 se cumpra em sua vida. E que você caminhe em Números 18, versículo 16. Existem coisas diferentes, são muitas palavras. Então, para aqueles de vocês que gostam das leis dos votos de aniversário, toda vez que você recebe votos de aniversário, você lê tudo em detalhes. Por que você está passando por todos esses votos de aniversário? Sim, você está apenas recebendo proclamações e outras coisas, como homenagens e reconhecimentos. Mas existem votos mais profundos. Você percebe a diferença? Veja, estou dizendo que alguém pode vir e te entregar um envelope que não tem absolutamente nada a dizer. Sim, é isso mesmo. E até mesmo em casa não há nada a dizer entre você e sua esposa. Não há nada a dizer. Há pessoas que nem sequer gostariam de mencionar meu nome. Mas você está na igreja. Sim, você ficaria surpreso. Então, amadureça no seu reconhecimento e também uns com os outros. É por isso que existem pessoas que são casadas. Elas não conseguem se olhar nos olhos, olho no olho e dizer, eu te amo. Você não consegue dizer isso. Você não consegue mais dizer isso. Parece estranho, não é? É como mastigar pedras. Olha, todas as minhas histórias são verdadeiras. Você pode achar que estou apenas inventando coisas. Você acha que eu invento? Eu só estou criando coisas.
Eu te amo. Eu preciso de você. Quero você. Você é legal. Você é tudo que eu sonhei. Obrigado por entrar na minha vida. Eu não vou conseguir alguém como você. Eu sei isso. Cachemira. Você recebe o quê? Receber o quê? Então Elias disse: Eu realmente não te notaria de forma alguma. Eu nem sequer te reconheceria. Número 2. Não é um ponto. Estas são apenas algumas notas bastante importantes. Agora, outra forma significativa de honrar é ouvir alguém com genuína alegria e atenção plena. Em Marcos 12:37, a Escritura Sagrada diz claramente: E o povo comum o ouvia com grande prazer e tinha grande apreço por ele. Com prazer. Com prazer. Aqueles que verdadeiramente te honram e te respeitam com devoção. Aqueles que verdadeiramente te honram e te respeitam te ouvirão com grande alegria e satisfação. Por outro lado, aqueles que realmente não te honram ou não te valorizam irão te ouvir, mas certamente não com alegria ou contentamento genuíno. Então você pode realmente e facilmente perceber, pelo nível de excitação e entusiasmo de alguém que o ouve, a profunda apreciação e a grande honra que essa pessoa tem por você. Sim? Você está aí? Um dia, um dos nossos pastores, que dedicava seu tempo e esforço à comunidade, foi criticado por alguns membros da igreja por estar supostamente cortando dinheiro que pertencia à própria instituição. Então, eu acho que ele realmente discutiu comigo o que fazer. Então, ele foi até a casa do principal crítico uma noite. Com as contas da igreja? Sim, com as contas da igreja, aquelas que se referem a todos os registros financeiros e transações da instituição. Eles sentaram-se na cidade. Na cidade? Aqui está a cidade. Sabe, uma cidade geralmente tem 3, 2, 1. Então, eu acredito que ele se sentou em um dos assentos, talvez o 2 ou o 3, e o outro homem sentou-se ali ao lado dele. Então ele começou a passar pelas contas detalhadas e financeiras para explicar minuciosamente cada aspecto e cada ponto importante de tudo. Agora, esse principal e proeminente crítico de quem estou falando, as pessoas comuns o ouviam com grande atenção, mas ele alegremente começou a dormir profundamente, perdendo o fio da discussão. Ele realmente começou a dormir profundamente enquanto o garçom mostrava a conta detalhada para ele. Não, minhas histórias verdadeiras, exceto aquelas em que disseram que a raposa perseguiu o lobo pulou sobre a árvore. Essas aí você sabe, mas essa é a real mesmo. Ele dormiu, então ele o acordou e disse: Escute, é por sua causa que você veio aqui. Você está dizendo que nós estamos desviando dinheiro, que estamos realmente fazendo isso? Escute o que aconteceu. Ele simplesmente continuou dormindo. Então ele juntou suas coisas e foi embora. Então você vê que uma pessoa, ela até te despreza, não tem nem a decência de ficar acordada, de permanecer desperta, né? Ela simplesmente não se importa quando está sendo apresentado. É tão entediante para você. Enquanto isso, você é quem está falando besteira. Então, quando você vê pessoas dormindo e com cara de tédio, isso mostra o quanto elas estão desinteressadas. E o quanto o que você está dizendo não é nada de especial, não é nada grandioso.
E você mesmo nem é nada de especial. É isso que significa quando as pessoas estão animadas. E como a Bíblia, a Sagrada Escritura diz em Marcos 12:37, o povo comum, as pessoas simples e humildes, ficou verdadeiramente feliz por ouvir Jesus. Veja bem, isso é um sinal de grande honra e profundo respeito, de fato. Sim, isso por si só é um sinal de honra. Estamos falando sobre honrar o seu profeta adiante. Sim. Você não ouve podcasts, nem busca por avivamento, nem nada disso. Aqui está o meu envelope. Disseram que era para trazer um envelope. Você nem mesmo entende absolutamente de fato do que está completamente falando. Sim. Então, é importante honrar o seu profeta. Não se trata apenas de pegar um envelope e ir entregar para alguém, mas de um reconhecimento profundo. Sim. Quer dizer, eu me importo realmente muito, muito de verdade. Espero que você esteja comigo. Você não diz uma palavra. Você não está animado. Sim. Aqui é como as doações para o funeral são geralmente feitas. Sim, você sabe, doações de funeral. Existem doações de funeral que são verdadeiramente doações de amor e carinho para alguém que foi profundamente afetado. Pessoalmente, eu realmente não acredito em dar qualquer doação de funeral durante o próprio funeral. A pessoa que foi afetada, essa é sem dúvida a pessoa para quem eu preferiria dar em vez disso do que dar para o Ketri. Você conhece Ketri? A família tem e todas aquelas pessoas para ir e dar a eles? Não, nós temos doações para mostrar, para realmente mostrar, para demonstrar, para apresentar de forma clara para as nações que resolvem este problema. Então, há coisas bem diferentes, realmente. Então, você precisa observar com muito cuidado, porque se você vir alguém fazendo uma doação, mas estiver fazendo a doação de forma muito visível, ele nem vai te ouvir. Sim, ele estará completamente focado na própria ação. Você está aí? Você está vivendo. É isso. Agora, o terceiro passo para honrar é a mudança de comportamento. Hebreus 12:8. Mas se estáis sem a devida disciplina, da qual todos os verdadeiros filhos são feitos participantes, sois então, de fato, bastardos e não filhos legítimos. Além disso, tivemos nossos pais, segundo a carne, que nos corrigiam e nos educavam. E nós os respeitávamos profundamente. Eles nos corrigiam e nós lhes dávamos a devida reverência e honra. Eles nos corrigiam e nós lhes dávamos a devida reverência. Eles nos mudaram e nós lhes demos isso, reverência. Eles foram capazes de nos mudar. Sim, eles nos corrigiram. Estávamos indo para a nossa flor e eles nos corrigiram e nos mostraram o caminho para Cumaci. Estávamos indo para Tacrai e eles nos corrigiram e nos enviaram para Taquá. Eles nos corrigiram e nós lhes dávamos a eles reverência. Levítico 19, o versículo 13 do livro sagrado. Guardareis meus sábados e reverenciareis o meu santo santuário com toda a devida reverência. Eu sou o Senhor. Você deve guardar e obedecer fielmente a sagrada regra do sábado e mostrar a devida honra ao meu santuário. Portanto, guardar todos os meus mandamentos é a sua principal forma de demonstrar honra e reverência ao meu santuário. Você guarda o meu sábado e honra o meu santuário. Mostre a devida honra ao meu santuário sempre. Então,
Guardar e seguir uma instrução demonstra uma verdadeira e profunda honra. Não se trata apenas de entregar um simples envelope para alguém, pois isso é uma coisa meramente superficial. Mas veja, novamente, com tudo e toda instrução que chega, sempre há uma forma de mudar o que é até que se torne sem sentido. É por isso que falamos sobre as coisas, para que tudo seja real. É como adoração e louvor. Hoje, adoração significa 2 músicas lentas e louvor, 3 músicas rápidas. Sabe? Então, quando o louvor fica rápido e quando fica lento, 2 músicas lentas e 3 rápidas, e você já fez adoração e louvor. De onde foi que aprendemos isso? Então, antes que você perceba, tudo já está mudando. Você está entendendo agora? Você guardará meu sábado e me mostrará respeito. Agora, lembro que uma vez falei muito sobre empréstimos e ao longo dos anos, por anos e anos e anos, venho falando sobre isso. Não há nada de novo. Estamos em 20.000 e 2018, certo? Sim, o 11 de setembro aconteceu em 2001. Sim, eu me lembro que na América, logo depois de um longo detalhe sobre o qual falei, eu disse para mim mesmo, deixa eu falar. Ninguém me ouviu. Agora eu vejo, se alguém chega e, digamos, eu chego e falo sobre qualquer coisa, e você nem sequer, você simplesmente ignora completamente o que a pessoa diz, não sabe absolutamente nada de economia. Apenas ignore ele. Você entende o que estou dizendo? Apenas ignore essa parte. Isso mostra que você não respeita você não respeita a minha sabedoria, meu conhecimento, o que digo. Não respeite tudo isso. Então, quando alguém diz alguma coisa, você ignora completamente a pessoa. Na verdade, isso mostra que você não respeita o que a pessoa está dizendo. Sim. É por isso que avancei rumo a níveis mais altos de prosperidade para a igreja. Mais alto. Olhe para a igreja com muito cuidado e com os olhos abertos. Veja, ele está firme. Uma de nossas pequenas instalações é a sede de alguém. Posso te levar a 3 cidades distintas em Camarões e te mostrar 3 das nossas impressionantes instalações que você pensaria que são a sede principal da Lighthouse. Sim, você pensaria que foi exatamente ali que a igreja começou a sua jornada em Camarões. 3 cidades diferentes. Sim. Então você não respeita alguém. Você realmente não muda quando a pessoa fala com você. Você não tem respeito. Você realmente não muda. Nesta última semana, falei com 2 pessoas sobre 2 assuntos. Não me chame de papai. Eles estavam conversando, não me chame de papai. Refira-se a mim como bispo. Esse é meu título oficial. Se você quer saber meus títulos oficiais, bispo, não venha, porque o que eu digo você não faz. Você apenas. Só papai, papai, papai. Sim, papai, papai. E o papai nem soa normal na boca deles. Pai. Papai, 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 papai. Eles realmente não me chamam de papai. Não é um título, de forma alguma. Não me importo que algumas pessoas de vez em quando me chamem de papai, mas, por favor, não me chamem de papai se isso não significa verdadeiramente o que significa, porque para mim não é um título e nunca foi. Porque você sabe, engana nós. Você pode ter qualquer adulto, basta chamar qualquer adulto de mamãe e papai. Eu não. Eu. O significado da palavra está na minha cabeça. Sim. E meus filhos biológicos, enquanto forem meus filhos, eles fazem o que eu quero na minha casa. Fora da minha casa você faz o que quiser. Mas na minha casa você vai seguir o que eu digo. Porque papai quer dizer que eu sou o senhor daquele quartinho. Até no jardim eu posso não ser o Senhor, mas no quarto está o Senhor Jesus, Senhor dos senhores. Eu. Por favor, não me entenda mal, mas estou dizendo que sou responsável por aquele pequeno espaço. E quando eu tiver o papai lá, digo, o que acontece se eu disser que vamos comer ratos? Nós comeremos ratos. Espero que esteja claro. Sim.
Então, quando você é papai, seu filho é mostrado como seu filho pela obediência. Sim. E veja, todo mundo tem essa área difícil quando se trata de dizer faça isso. Você vê isso? É aí que você percebe que não é pai de jeito nenhum. Quanto a dizer na igreja, assim, ó sim, papai. Quando se trata de certas coisas, é aí que vemos quem é o papai. Então, quando se trata de certas coisas, isso abala o seu barco. E ele disse, não, é por aqui. É aí que vemos quem é papai e quem não é papai. E você sabe, as pessoas têm diferentes variações de papai. Já tive pessoas me chamando por diferentes nomes. Eu não quero mencionar, porque assim, eu lembro de uma pessoa que me chamou de papai de um jeito específico e ninguém mais me chamou assim. É desse jeito. Quando chegou em certas coisas, eu disse, faça isso. Passei muito tempo tentando convencer essa pessoa e ela não cedia. Isso mostra que esse nome não é nada mais do que me chamar de Mickey Mouse. Quando você vê a dureza, eu não consigo mudar a sua opinião. Eu não consigo mudar a sua opinião. Um dia, 2 dos meus filhos espirituais vieram à minha casa. Eles disseram com uma certa tristeza, nós vamos nos divorciar. Então eu disse com calma, ok, ouvi tudo o que tinham a dizer com atenção. E então o irmão P.A. pegou as coisas dele. Então, quando eles foram, o irmão P.A. pegou todas as suas coisas e estava realmente saindo de casa. Então, de repente, minha filha me ligou e disse, ele está indo embora, está definitivamente saindo de casa. Eu disse, deixa comigo. Então, peguei meu telefone e liguei. Eu disse, volte para dentro. Você já pegou sua mala. Eu disse, volte. E ele levou a mala de volta para dentro de casa. Sim, definitivamente sim, de fato, com certeza. É aí que você realmente começa a ver e a compreender o imenso poder do papai. Sim, você vai guardar e honrar o meu sábado como foi ordenado. E é assim que você me mostra a reverência que você manteve. O que eu digo? Então, na verdade, nós não sabemos. Sim, nós realmente não sabemos como você realmente se comporta. Algumas pessoas você chama de papai. Mas se houver até mesmo o menor aumento no tom de voz, você pode desenvolver algo como algum tipo de convulsão, algum tipo de crise epiléptica. Você simplesmente meio que trava completamente. É quase como se você fosse alérgico a uma voz forte. Qualquer pessoa alérgica a uma voz forte. Tem algo errado com você. Sim. Você não pode ser alérgico a uma voz forte, porque há momentos em que a voz precisa ser elevada. O mesmo tom de voz significa que não é importante, ou seja, não tem relevância. Mas mesmo quando se trata de música, você não pode simplesmente ter o mesmo tom, o mesmo dilema de decibéis o tempo todo. É aí que você vê quem é de fato um pai. E é aí que você vê quem é realmente respeitado como pai, e não pessoas que apenas usam esse termo papai, para patrocinar a pessoa. O que significa patrocinar? Coloque na tela. Isso significa patrocinar. É a palavra certa? Patrocinar. Sim, condescendente. Coloque na tela. Incrível. Para nos tratar de uma forma muito inferior, de fato, e de forma desrespeitosa. É realmente o oposto? Eu pensei que fosse o contrário. Patrocinado. Talvez seja com Zed usado num sentido desfavorável, como se fosse para tratar com condescendência os seus semelhantes. Tenho certeza de que alguém encontrará a definição real.
Você ainda está aí? Agora, a próxima coisa é receber com alegria os agentes de uma pessoa que você honra. Isso é honrar a pessoa. Se você recebe com grande alegria o agente de uma pessoa que você honra, você honrou a pessoa em questão. Lucas 20, tenho certeza de que é por volta do versículo 10 ou 11. Diz assim: então disse o Senhor da vinha, o que farei? Enviarei meu filho amado. Talvez eles o reverenciem e o respeitem quando o virem pela primeira vez. Mas os lavradores o viram. Eles discutiram entre si, dizendo: este é o herdeiro, vamos matá-lo para que a herança seja nossa. Então, o que ele está dizendo aqui é que quando vemos o filho amado, quando eles veem o filho amado, talvez reverenciem a pessoa. Sabe, no meu pequeno ambiente, eu sempre observo como as pessoas respondem às pessoas que eu envio e com quem eu trabalho. E eu, no meu pequeno mundo, no meu modesto escritório, neste ambiente acolhedor e limitado, observo atentamente a todos de perto, prestando atenção aos detalhes de cada um. E quando as pessoas não recebem bem quem eu envio, desde o momento em que comecei a empregar pessoas, sempre levei isso para o lado pessoal. As pessoas, de fato, não sabem que eu sempre considero isso como uma rejeição pessoal e direta a mim. Sim, se eu nomeio essa pessoa, se eu envio essa pessoa para uma tarefa ou um projeto importante, eu sinto que é uma extensão de mim. Para você não se dar bem com essa pessoa, é me rejeitar pessoalmente. Quero dizer, veja, a Bíblia é tão verdadeira que você se surpreende ao ver que tudo acontece exatamente como está escrito. Você pensaria que as coisas aconteceriam com alguma variação. E Jesus disse: se você receber aquele que eu enviei, você me recebeu exatamente. Jesus disse, e eu percebi que se eu pensar bem, nesses 30 anos em que sou pastor, sempre que coloco uma pessoa em algum lugar e alguém não aceita essa pessoa, percebo que, se eu for me analisar, sempre considero isso como um insulto pessoal. Ele disse, enviaremos nosso filho amado e eles o receberão. Não, quando enviaram o filho, eles o mataram. Um dia, um dos meus pastores, eu o enviei para um lugar. Então, um irmão foi muito rude com ele, gritou com ele, fez todo tipo de coisa. Depois disso, esse irmão me enviou um catálogo, um catálogo de uma loja. Um catálogo com muitas coisas para comprar. E ele disse que eu deveria escolher qualquer coisa do catálogo. Ele quer realmente me abençoar com algo desse catálogo? Sim, Wazar, sim, ele certamente quer me abençoar. Achei isso totalmente absurdo. E peguei a revista e devolvi imediatamente para ele, com o seu catálogo. Pode ficar com o seu catálogo de volta? Eu disse. O que você disse para ele quando eu o coloquei lá é o seguinte: você está dizendo isso para mim e eu não estou. O que é o seu catálogo? O que você vai comprar para mim? Eu devolvi o objeto para ele e esse foi o fim definitivo dele nesta igreja. Saiu como uma bala e nunca mais voltou com o seu catálogo. Você quer me dar uma semente para a pessoa que eu coloquei lá? Você tem a audácia de ficar de pé e insultá-lo dizendo que não pode ser, mesmo que eu nomeie um macaco? Ore para que eu não nomeie um macaco como teste. E assim ele se foi. Não. Mas se eu nomear um macaco e deixar o macaco aqui, é melhor você respeitar o macaco. Sim, é melhor respeitar o macaco.
Você vai se surpreender quando o macaco realmente falar. Mas eu já vi pessoas lutando. As pessoas realmente têm dificuldades com pessoas delegadas. Porque quando você olha para uma pessoa, você não sabe muito sobre ela. Você é um. Quem é você? Quem te enviou? Sabe, um dia enviei um dos meus pastores para visitar um membro da igreja. Ele saiu de casa de calcinha. Nenhuma caixa especial. Quero dizer, calças. Sim, definitivamente calças. Ele não tinha respeito pela pessoa. E ele disse a um dos pastores: eu não falo com aprendizes. Eu preciso de um bispo. Eu não falo com aprendizes. Sim, estamos a zigue-zaguear, movendo-nos de um lado para o outro. Portanto, observe cuidadosamente como você se relaciona com qualquer pessoa. Qualquer pessoa, meninos ou meninas. Sim, deixe-me dizer que não. Não acho que uma garota deva fazer esse tipo de trabalho. Você não acha que uma garota deveria fazer esse trabalho? Seu cérebro granito. Não, seu cérebro é tão pequeno quanto um amendoim. Agora, eu não mencionei seu nome. Eu imaginei. E não só o seu cérebro é como um amendoim, o resto da sua cabeça está cheio de água. Gra. Não está na água flutuando um pequeno pedacinho de algo, talvez um detrito. Desde quando você começou a escolher quem deve fazer qual trabalho? Então tenha cuidado. Ele disse: eu vou enviar este 7. Depois eu vou enviar este aqui. Depois eu vou enviar meu filho e vou ver. Então tenha cuidado. Aprenda a se abraçar. Se Deus levanta alguém, você realmente não consegue emprestar ou abrir completamente o seu coração para receber essa pessoa. Porque Deus ali, Shari, eu não sei se ele faz isso de propósito, mas é algo que acontece de forma peculiar. Tipo, ele pode simplesmente trazer pessoas estranhas. Sabe? É por isso que todos os profetas em Acra, eu tenho uma opinião diferente sobre as coisas deles. Sabe, eu vejo muita gente criticando eles. Isso. Veja bem, para mim, eu realmente digo que Deus usa pessoas que você talvez não aprova, mas que de fato não se encaixam no seu molde ou no seu padrão de como uma pessoa deveria ser. E eu acredito profundamente nisso. Olha, deixe todo mundo, deixe-o seguir o seu próprio caminho, deixe-o ser quem eles são, sem julgamentos ou preconceitos. Jesus disse: deixe o trigo crescer e deixe o joio crescer. Com o tempo, veremos a diferença. Se for um teste, vai desaparecer. Então, quanto a Deus, ele pode simplesmente trazer alguém que não fala inglês, não fala qualquer outro idioma. E essa é a pessoa que ele escolheu. Tipo, ele não vai falar através de mais ninguém. Se você quiser, não fale tri, ele está falando tri e pronto. Não há nada que você possa fazer sobre isso. É o idioma que ele escolheu usar. Isso é um ministério. Sabe, quando viajei desta vez, encontrei um dos nossos queridos irmãos que tem vendido meus livros há alguns anos nesses diversos lugares pelo mundo. Então, perguntei a ele sobre um dos profetas famosos de lá. Eu disse: então, o que as pessoas pensam sobre isso? Quero dizer, como as pessoas se relacionam. Sam disse: é um falso profeta. Sam disse: é isso. Então perguntei ao meu amigo que estava vendendo o livro. Ele disse: bem, eu costumava ter uma opinião sobre esse cara, mas um dia ele mesmo me ligou e comprou milhões dos seus livros. E ele disse que a partir desse dia minha opinião sobre ele mudou.
E depois disso, ele me fez colocar todos os seus livros no iPad dele. Eu disse, ele mesmo? Ele mesmo, sim. Eu disse, sério, realmente diretamente? Porque eu lembro que uma vez o vi na televisão. E se eu dissesse, esse homem, essa figura enigmática e misteriosa, parece que muitos são chamados para um propósito maior, para uma missão importante. Parece que muitos são chamados e essa ideia ressoa profundamente, soa familiar, não é mesmo? Então você sabe, Deus pode enviar qualquer pessoa e se você não se adaptar, mudar e se humilhar, você perde a oportunidade. Eu pergunto a alguém está dando uma palavra de conhecimento. Seu nome é este. Você fez isso. Não é isso que todos desejamos como homens de Deus. Não desejamos, oramos para que eu possa olhar para você e ver o seu nome. Eu conheço a sua casa. Eu sei. Não é algo que Jesus fez. Ah, aí estava o problema. Se um homem vem e os segredos do seu coração são revelados, não é isso que ele manifesta? Ele vai se curvar, reconhecer. Sim. Você diz que Deus está com você. Não é isso que estamos esperando? Alguém está manifestando isso e permanecendo ali. Ele deve ser uma pessoa má. Você não precisa pular para essa conclusão. Deus tem seus próprios grupos e às vezes ele pode escolher algo que você não quer. Fique atento quando ele enviar diferentes agentes, tome cuidado para não rejeitá-los. Mesmo que ele esteja usando uma tanga simples e rústica, assim como o profeta Elias, e comendo gafanhotos e ratos, como era o costume de Elias no deserto. Amém. Agora, honrar é algo verdadeiramente misterioso e profundamente complexo, que exige uma compreensão mais completa e uma reflexão cuidadosa. Sim, e eu realmente não duvido disso. E Deus certamente vai te abençoar enquanto você trabalha com toda a honra e dedicação para fazer aquilo que Ele está te pedindo para realizar. O próximo estágio da honra é homenagear alguém que verdadeiramente não consegue ouvir o que você diz. E em Mateus 27, a Bíblia diz que Jesus foi até Pilatos. Arimateia foi até Pilatos e pediu o corpo sagrado de Jesus para o sepultamento. Ele pediu o corpo de Jesus, envolveu-o num pano limpo e puro de linho e cuidadosamente o colocou em seu próprio túmulo. Amém. José de Arimateia honrou Jesus quando ele era apenas um corpo. Quantos corpos mortos não conseguem ver de fato? Você já viu um cadáver antes? Você sabe quando eles estão cortando um cadáver, é incrível ver que não há dor, não há dor. A pessoa não responde nada. É muito estressante assistir isso. Você sabe que eles estão cortando você? Você consegue vê-los cortando você com uma tesoura? Não. Nem mesmo o Ajay? Sim, realmente incrível. Então, uma pessoa que está morta não vê aqui? Não, de jeito nenhum. Foi então que José de Arimateia decidiu honrar o corpo de Jesus com um pano de linho limpo e puro, que ele de qualquer forma não veria mais. Ele não veria e não viu. E ele o colocou em seu próprio túmulo, colocado em uma cova comum. Ele não saberia, não se importava em não saber. O importante é que as pessoas realmente não veem, não ouvem e não sentem absolutamente nada. Mas foi nesse momento que José de Arimateia escolheu honrar. Então, o verdadeiro momento de honrar o profeta de Deus é mais bem visto em um nível muito mais elevado, quando a pessoa não pode ver claramente. Sim. Se você está esperando a pessoa te ver, eu disse, ele está vindo. Sim. Isso não é honra, é fingimento. E você obterá o comportamento real quando a pessoa estiver mais relaxada com você. Então, essas pessoas têm aparência tímida e fazem seus rostos parecerem ovelhas ou zebras famintas. Você os vê andando por aí como se eles parecessem muito humildes. Você se pergunta que tipo de rosto? De onde eles aprendem essas coisas? Apenas seja normal. Apenas seja normal.
não tente se ajustar. A verdadeira honra é quando você é. Quando a pessoa não está lá e você está defendendo-a, lutando por ela e falando muito bem dela, a pessoa nunca irá. Ela não pode, de fato não irá e nunca, de forma alguma, saberá. Isso é honra. Isso é honra, não a honra que a pessoa vê. Aqui está meu envelope. Não se esqueça que meu nome e meu número estão lá. Me ligue de volta para agradecer. Você ainda está por aí ou está vivo? Sim. Honra não é espetáculo. Honra não é espetáculo. Mostrar. Mostrar. Não se trata de mostrar. É sobre realidades. Amém, sim. Você está bem? Tudo bem? Você está bem? Claro. Uau! Então, por favor, não se preocupe excessivamente em parecer excessivamente humilde ou talvez um pouco envergonhado. Como todas as pessoas aqui, todos estão sorrindo para mim muito gentilmente. Mas você ficaria surpreso com a expressão deles quando ninguém está olhando, quando eles não estão animados. Um belo dia, a polícia parou uma senhora no carro e perguntou: até onde a senhora vai? Ela respondeu: em frente. Então ele perguntou: por quê? Por que você fez essa cara? Ele disse: é assim mesmo. É assim mesmo, então, de fato. Sim, meu rosto é assim mesmo, sério. O rosto é muito sério e o caminho também é muito reto. Ela não mentiu. Não, ela não mentiu. Aleluia. Então, a verdadeira honra, o verdadeiro amor por você não é o que eu mostro para você. Eu estou tentando mostrar que te amo e fingir e mostrar o quanto sou amoroso. Você sabe o quanto sou gentil, o quanto, sou paciente e agradável. Não, não é isso. Veja, as pessoas nem sabem por quê. Às vezes você vê alguém seguindo outra pessoa por muito tempo e nem sabe por que essa pessoa está seguindo aquela outra por tanto tempo. Você nem sabe o motivo, porque as coisas que você não vê são a verdadeira honra e o verdadeiro amor. Sim, as coisas que você vê, essa demonstração externa de amor, é o que chamamos de PDA. Demonstração pública de afeto. Isso não é necessariamente amor. Você vê pessoas tirando fotos, marido e mulher, parecem tão felizes juntos. Na próxima vez estão anunciando que vão se divorciar. Qual é o verdadeiro sentido de todas aquelas fotos que você tem visto? Então, aprenda a demonstrar uma verdadeira honra, aquela que vem do coração, e a ativar as bênçãos de Deus em sua vida. E então, é somente no final de todo esse processo que você realmente vê a honra com uma substância sólida. Sim, como está escrito no livro de Malaquias, a palavra do Senhor é clara. Capítulo 1. E vê, um filho realmente honra seu pai e um servo verdadeiramente seu senhor. Se eu então sou um pai, onde está a minha honra, afinal? Onde está? Onde está a honra? E se eu sou senhor, onde está o meu temor? Amém. Onde está o meu temor? Então ele diz: vocês oferecem pão impuro e dizem: em que te profanamos, ó Senhor, com esta atitude? Ao dizerem: a mesa do Senhor é desprezível. E se vocês oferecem o cego em sacrifício, isso não é mal? Se oferecem o aleijado e o doente, isso não é mal? Ofereça isso agora ao teu governador. Será que ele ficará satisfeito contigo? Hoje temos algumas pessoas presentes na igreja. Você pode, de fato, perguntar aos partidos políticos quanto dinheiro eles realmente recebem. Eles conseguem dar um apoio significativo aos partidos políticos. Sabe, uma vez eu estava com um empresário muito influente e alguém simplesmente revelou quantos membros do parlamento de um determinado partido político ele havia patrocinado financeiramente para as eleições gerais. Agora, quando se trata da igreja, eles pegam os dólares e os trocam por sedes, a moeda local, para que pareça muito. Sim, indeed.
Nota de 5 cedis e troco. Você nunca viu algo assim antes. Enormes maços. E eles vêm entregar como se estivessem honrando. Mas quando se trata dessas outras pessoas, você vê dinheiro de verdade, eles compram carros caros. Eles conseguem comprar e gastar 1.000, 5.000, 200.000 ou até mesmo milhões de dólares. Aí vem para a igreja e trocam $1.000 por cedis e vira tipo 5.000. Aí eles vêm. Então me deram 5.000 para o seu projeto que você mencionou. Mas quando se trata do que quer que seja, diz que você oferece pão poluído. Muito poluído. A Bíblia diz, honre ao Senhor com os teus bens. Então bens também denotam honra. O bem que você oferece também faz parte disso. Essa é a última parte. Então você deve aprender no seu coração a realmente, verdadeiramente honrar. Não é por qualquer motivo, mas para que você possa se beneficiar da sua graça. Há uma graça aqui, entende? Veja, esta igreja é a graça. Sim, tudo isso é a graça de Deus. Estamos na graça. Estamos em uma graça para construir. Uma graça para construir igrejas, uma graça para prosperar. Não se trata de prosperar. Não se trata de mostrar carros novos. A imprensa não é para mostrar carros para vocês. Estamos em uma graça, um ministério internacional. Sim. É por isso que eu disse que, se você quiser, posso lhe mostrar 3 cidades em Camarões. Você pensará que aquela é a sede da igreja, que é o fundador. É lá que o fundador está baseado. Ou se você quiser Coto, não. Ou se você quiser a Libéria, qualquer país eu posso te levar. Sim, essa é a graça de Deus. Com igrejas, com membros. Eu estava olhando fotos de Libreville outro dia, fotos de Libreville e Port-Genantel no Gabão. Sim, você nem sabe onde essas pessoas ficam. Elas são capitais. Esse é o crime Kumasi desses países. Eu estava olhando para centenas de pessoas. É uma graça. Sim. Você sabe. E você está na igreja e não tem essa graça. Você nem sequer tem uma casa na igreja há muito tempo. Você deve isso, você deve isso, você deve isso, você deve aquilo. Um irmão veio me agradecer de todo o coração. Ele disse, você me falou, você pregou sobre dívidas, eu me livrei disso. Depois disso, todos esses grandes problemas surgiram e se manifestaram no país. Ele disse, eu teria ficado completamente atolado até o pescoço, mas eu já estava fora da situação. Eu estou fora disso. Eu só estou assistindo como se fosse um vídeo. Ele participou da graça ao comparecer a uma conferência. Ele simplesmente recebeu a graça e acreditou que as pessoas comuns o ouviram, com alegria. Ele ouviu com alegria o que eu estava dizendo. Ele honrou, colocando isso realmente em prática. Sim, exatamente. E isso se tornou uma grande bênção para todos. Então não se trata do que eu posso receber. Não existe, quer dizer, não tem como, entende? Você pode dizer que está suprindo minhas necessidades. A igreja foi estruturada de forma que eu não tenho necessidades. É assim que a igreja funciona. Se você me der um carro, eu nem vou usá-lo, porque você não pode me dizer qual carro usar. Essa é a verdade. E eu não gosto de carros. Carros de pessoas. Não tenho carro há mais de 20 anos. Eu não tenho carro algum. Carros nunca me impressionaram. Meu filho pode te contar. Sim, você tentou me impressionar com carros. Costumava nos deixar na escola. Costumávamos mostrar outros carros legais. Então seu carro era legal. Eu te disse isso. O quê? Seu carro é bonito. E quando você está lá dentro, você está feliz. Quando eram crianças, os amigos dele costumavam pedir para ele, seu cachorrinho, sabe, pegar mais galhos. Por que eles? Eles compram carros. Existe um o quê? Houve um pastor que tinha 12 ramos. E ele os tinha muito bem. Mercedes-Benz longa. Ele disse ao meu irmão, meu pai, 12 filiais. Você disse seu pai tem. Carro ele dirigindo. Sim, eu ouvi tudo isso quando eles estavam na escola. Eles eram pequenos na escola. É por isso que eu sei. Eles trocaram seu carro? Sim, Grace.
Então, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, por que estar no ministério e não participar da graça divina? Sim, de fato, porque é até uma graça de prosperidade. Sim, graça de prosperidade. Olhe para o tapete, estamos trabalhando em carpete. Você anda sobre carpete. Filho Brown com o primeiro amor bem ali no meio, escrito de forma bonita, como aquele carpete de marca. Vamos ser sérios. Sim, é realmente uma verdadeira bênção. É uma verdadeira bênção. Então você precisa participar ativamente. Veja, em Marcos capítulo 6, versículo 5. Marcos capítulo 6, versículo 5, Jesus não pôde realizar grandes obras porque o povo não acreditava de forma alguma. No versículo 6, veja bem, no versículo 6, ele se admirou profundamente por causa da incredulidade deles. Mas no versículo 4 ele explicou, um profeta não é sem honra. Veja bem, não há honra alguma ali, não há fé verdadeira e não há grandes obras significativas em sua vida. Sem grandes obras, né? Sem fé, sem honra. Todos os seus gorrostes são trigêmeos, eles vêm todos juntos. Sim, é absolutamente verdade. E então estou falando com você de forma espiritual, para que seu coração possa me ouvir com grande e verdadeira alegria, se você é realmente meu filho, para que você mude de acordo com o que é necessário e apropriado. E não apenas ouça, mas não mude. Sim. Para que você honre da maneira certa, na atitude, cumprindo os mandamentos e reconhecendo. Não ficando com raiva ao reconhecer as coisas. Reconhecendo que, sabe, estou aprendendo isso, sabe, eu realmente não sei muito, sabe, minha igreja é apenas uma coisinha pequena, na qual fui colocado, sabe. Sabe, um dia coloquei um pastor em uma filial. Eu esperava de todo o coração que ele não fosse influenciado pela filial em que o coloquei, em um certo país cujo nome começa com uma das letras do alfabeto. Mas, infelizmente, ele foi influenciado por isso e achou que era um grande homem de Deus. Mas veja, mesmo que você tenha feito o pastor aqui, algo foi construído e você foi colocado nisso. Se você está em Kadishka, quero dizer, nós já estivemos lá. Nós estávamos em Kiono, depois fomos para Kadesh, nós construímos aquilo. Você sabe como comprar aquele terreno? Você sabe como comprá-lo? Sim, nós construímos, estivemos lá, pregamos ali. Tivemos convenções, programas. O cheque estava cheio. Depois deixamos para você. Você deveria saber disso. Você deveria realmente perceber e reconhecer que, veja bem, sim, ele é um verdadeiro pastor. Nós somos apenas KTR. Mas quando você faz bilhar e se engrandece muito, é como um homem de Deus no bendito propósito de vir compartilhar um pouco do precioso óleo da alegria. Ei, você realmente não entende o que está fazendo aí, não é mesmo? Sim. Se você está na igreja Comércio, você foi colocado lá. Alguém esteve lá, construiu, organizou tudo, a pessoa foi convidada a sair para que você pudesse estar lá. Você deveria saber o quanto o sistema foi criado. Uma igreja é a pentecostal ou presbiteriana. Não pertence a nenhuma pessoa em particular. Estamos todos trabalhando para isso. É como uma grande equipe. Qualquer um pode estar em qualquer lugar. Então você precisa perceber isso e reconhecer. Quando você não reconhece isso, começa a pensar que você é o homem de Deus da estação. Nesse momento nunca pode ser e nunca será. O bispo Ogo está em Aentá. Quem estava em Aentá antes dele era outra pessoa. Havia tantas pessoas, tantas mesmo. Ele nunca poderá ser o Senhor dos senhores de Aentá. Não existe nada disso. Então você precisa perceber e reconhecer isso. Alguém me perguntou, por que você deixa essa pessoa vir e orar? Eu disse, porque a igreja não é minha. Todos eles devem vir e pregar em nossas igrejas. Então, este homem de Deus, não digo que eles são bem-vindos porque as igrejas começaram. É a igreja. E a igreja está aberta para os servos de Deus estarem e abençoarem o povo.
Aleluia. Então, por favor, vamos aprender a honrar a verdadeira, genuína e sincera honra que vem do coração e da alma. Por quê? Para que a graça que está aqui possa ser plenamente manifestada. Sim, você sabe, quando viajo pelas diversas nações, aprendo muito com os grandes e influentes ministérios que existem por aí. Você vê as igrejas, você vê a Redeemed Christian Church of God, por exemplo. Em todo o país você vê a Redeemed. Você vê a Winners Chapel. Mas agora estamos começando a ver a Lighthouse também. Quando estive na capital do Malawi, vi o prédio da Winners Chapel, vi o prédio da Redeemed. Alguns dos outros você não os vê em outros lugares, mas eu vi um ou dois outros. E então o nosso prédio também estava logo na esquina. Então, as pessoas grandes que eu realmente reconheço, eu disse para mim mesmo, esses são os grandes. Eu quero ser como eles. Eu reconheço isso publicamente agora. Sim, veja bem, quando você reconhece verdadeiramente, você demonstra respeito e o que está sobre aquela pessoa pode vir para você. Sim, eu passei pela Witness Chapel, passei pelo catálogo completo deles e vi a igreja e disse, meu Deus, se isso é uma igreja, então a nossa é apenas uma casa de caracol. Deus nos deu graça. Se isso é uma igreja, eu reconheço e reconheço mesmo. Você não reconhece a grandeza, você não reconhece coisas grandiosas. Sua boca é muito... Qual palavra estou procurando? Isso é estenose ou o quê? Está paralisada demais para conseguir pronunciar palavras que reconheçam algo maior do que você. Algo que faz você se sentir infinitamente menor e insignificante. Você acha que eu não sei inglês? Não tenha medo de reconhecer. Eliseu disse, se não fosse por isso, eu não te veria. Então você precisa saber que eu te vejo. Você precisa ser capaz de dizer, eu vejo isso, eu vejo aquilo, eu vejo que acabei de ser colocado aqui. Eu vejo que não sou nada, vejo que estou pregando as mesmas mensagens. Este homem está me ensinando a pregar. Quando você faz isso, o poder vem e grandes obras acontecem. Comece a trabalhar. Estou te dizendo. E eu posso ver, sabe, vejo com as crianças pequenas, elas copiam totalmente e com facilidade. Não há dúvida. É por isso que você vê, esta igreja começou. Éramos 200 pessoas na Capela Legon Hall, tínhamos uma grande banda. Nossa meta é atingir 1000 filhos de Deus, o que foi muito grande. E eu estava tão tímido em relação a esse banner, porque eu disse, Senhor, se não nos levar a 1000, ficarei muito envergonhado por esse banner. Sim, mas veja só, agora são 6.000 cadeiras aqui. Sim, S. Quando nos mudamos para cá, éramos 800. 6.000 cadeiras estão totalmente lotadas agora. Na verdade, está cheio. Sim, mas contudo... E não é meu trabalho, são as crianças. Elas acreditam em tudo o que eu digo. Elas reconhecem, não sabem nada. Nós não sabemos pregar, nós não sabemos nada. Sabemos o que você diz, a reunião, você nos diz o que nos pediu para fazer aquilo. Por isso as grandes obras estão ligadas à honra e à crença e desconectadas. Não há grandes obras onde não há honra. Onde não há crença, não há nada. Por isso você vê missões lutando, pastores lutando. Eles não honram, não acreditam, não se adaptam, não mudam. Isso não é honra. Aí eles vêm com seu envelope. Você disse que deveríamos trazer emprego em Gálatas 6:6. Mas as crianças são. O fluxo delas é tão natural que mesmo quando você traz a ideia, elas fazem. Eu nem entendo algumas das coisas que elas estão fazendo. Sim, veja, eles veem que eu gosto das multidões do André. A música andrial está aqui. Você diz que a pessoa gosta de música. Você gosta de alguma coisa? Algo musical? Sim. Você tem uma música diferente? Sim. Você ouve as músicas na igreja, sua música é diferente. Então sua adaptação não fosse reconhecida como algo que você gosta. Eu nem ouvi essa música.
Eu nem ouvi isso. Não. Ou ambos. Sabe, é como se você nem soubesse. Você nem sequer reconhece que a música existe. É verdade. Você nem sequer reconhece isso. Você nem sequer mencionou isso. Linda música tocada por estrangeiros em diferentes países. Você, não há nada para você. Mas veja como eu honro as pessoas. Veja, Andrew Clow está morto. Estou fazendo meu chamado André Concant. André. Veja como eu menciono o nome das pessoas. Reconheço-as. Eu os menciono e os honro o tempo todo. Pessoas diferentes que fazem isso. Veja bem, eu não menciono o nome da pessoa. Apenas as músicas de André que eu mesmo escrevi. Sabe, você age como se realmente não soubesse, como se não conhecesse as músicas. Ou é como se fosse algo completamente diferente, não é mesmo? Mas todos os jovens ao redor do mundo, amor, amam facilmente, simplesmente se deixam levar. Você. Eles respeitam isso, eles cantam isso. Você só quer. Hoje uma das meninas estava cantando, o amor é paciente. O amor é. Ah, lindo. Eu estava apenas olhando para eles. Legal, muito, muito legal. Eles realmente acreditam nisso, sim, totalmente, não é mesmo? Eles ouvem isso com alegria e reconhecem isso. Eles mudam seu comportamento. Esses são os grupos que cresceram ouvindo música cristã, que não é claramente cristã. Mas quando ouvem música e outras coisas, eles mudam isso. Sim, existe uma música para tudo. Mas veja, pastores, bispos, é como se eles não tivessem notado isso. Então isso está fazendo algo estranho. Nenhuma obra poderosa, nenhum caminho grandioso. Se eu fosse enviado de volta ao Qadesh, eu nunca passaria pelo Qadesh do jeito que passei quando estava lá. Já mudei há muito tempo minha forma de pastorear igrejas. Há muito tempo. Muito diferente. Quando eu penso no passado, era que eu costumava conduzir a igreja? Sim. Sim. Eu nunca faria desse jeito de novo. Mas aqueles que acreditam, aqueles que mudam, aqueles que reconhecem isso, sim? Eles me chamavam de pastor Bali. Olha, acabei de ser nomeado. Vamos falar sério, sim. E veja, alguns pastores, bispos, quando os transfere, de repente percebe que não é nada. Você não consegue nem fazer sua esposa te seguir. Sua esposa vai dizer, você está aí, impotente e paralisado. É só isso. E Bíblia diz, se um homem não pode governar sua casa, como poderá governar a casa de Deus? Só isso já te desqualifica. Quando você não consegue mover sua esposa. De repente você está desqualificado. Sim, ele diz como? Olhe para a palavra em inglês. E se ele não sabe governar a si mesmo, como tomará posse da própria igreja de Deus? Eu não fui o autor da Bíblia. Caso você não esteja totalmente satisfeito com o meu estilo de pregação ou com a mensagem da minha pregação. Sim, é exatamente isso. Você não pode liderá-la. Você não sabe como liderá-la. Como você pode liderar pessoas? Para muitas pessoas na igreja não é possível. Mas é porque você não reconhece. Tenho vários pastores que não conseguem liderar suas esposas. 1, 2, 3, 4, 5. Assim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bastante. Esposa não segue. Esposa não obedece. Sim, minha esposa. Minha esposa não pode me desobedecer. Não. Não trabalhar de jeito nenhum. Não. Sim. Já deixei isso claro há muito tempo. Mesmo durante o namoro. Então, quando você é reconhecido, é só isso. Estamos apenas ouvindo mensagens disso. Meus filhos, quando eu prego, aí você vê que eles ficam olhando de onde essa mensagem está vindo. Esta é a mensagem, as anotações vêm dos mais importantes entre as crianças. Você só fica olhando ao redor. É por isso que estou procurando por isso.
E eles estão procurando por toda parte. As igrejas First Life estão se reunindo e outras denominações dentro da UT. Nós lutamos. Eles dizem que a First Life cresceu muito e vão ficar olhando para isso. Continue olhando. Há muito tempo atrás. Nós seguimos em frente. Mas porque seus olhos não estão no pastor, você não consegue ver seus olhos e seu mel. E até dizem Gálatas 6,6. Isso é estranho para você porque seu olhar não está no pastor e ouvido não está ouvindo a voz dele. Você ainda está aí? Sim. Então seja uma criança. Uma criança vai encontrar o outro e dizer, meu pai é mais forte que o seu. Isso é uma criança falando. Meu pai é mais forte que o seu pai. Meu pai vai bater no seu pai. O carro do meu pai é maior que o carro do seu pai. Meu pai sabe karatê. Meu pai pode te bater. Vou contar para o meu pai. Você conta para o professor. Eu vou contar para o meu pai por você. Veja bem, é assim que as crianças pequenas realmente se comportam de fato. Mas não as pessoas grandes. O meu pai era como um dos meus pastores disse, eu te sirvo há 5 anos. Quanto tempo? Com que frequência? Com que frequência você quer que eu me lembre de você e o honre? Ele... Agora deixe-me lhe fazer uma pergunta. Seu pai levou você para a escola. Por quanto tempo você quer se lembrar disso? Ele levou você para a escola e ele cuidou de você quando criança por quanto tempo? 5 anos, não são 5 anos, não é mesmo, Joel? Realmente? É isso que você realmente faria, considerando tudo? 5 anos inteiros. Você se lembra perfeitamente do que seu pai fez, de todas as suas ações. Já se passaram exatamente 5 anos desde então, não é mesmo? Espero que você ainda esteja por aqui. Mateus, o livro de 13:11. Ele respondeu e disse-lhes então o seguinte. Ou vejamos o versículo 10. Lindo, lindo. Ele respondeu e disse-lhes, por que lhes falas em parábolas? E ele, o próprio Jesus, respondeu e disse, porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, os segredos divinos e as verdades profundas e eternas. Agora, há muitas, muitas coisas misteriosas no reino. E uma delas é o homem de Deus. Se você acha que conhece um homem de Deus, você não conhece os mistérios. Veja, Jesus não se preocupou em ajudar essas pessoas. Ele se manteve como uma figura misteriosa que eles nunca realmente entenderam. Ele nasceu em uma manjedoura. A Bíblia trata do profundo mistério de Cristo. O maior homem de Deus era verdadeiramente misterioso e um grande mistério. Sim, ele nasceu em uma humilde manjedoura, cresceu e então desapareceu por cerca de 30 anos. De repente ouvimos falar dele depois dos 30 anos. Ninguém sabe o que aconteceu nesse meio tempo. Então, aos 30, ele vai para o batismo com um dos profetas mais estranhos da cidade. É por isso que eu disse, cuidado com esses profetas. Não comece simplesmente a julgar e então ele começa a fazer milagres. Assume a pior profissão de todas e então começa a fazer grandes coisas e de repente muda de rumo e diz, eu quero morrer. Vai adiante e deixa que um de seus discípulos, que ele sabe que vai traí-lo, o traia. E ele disse aos seus discípulos, amanhã a esta hora serei morto. Amanhã serei morto. Quantos de nós ousariam dizer uma coisa dessas? Ele disse, amanhã a esta hora serei morto. Amanhã serei assassinado. Se Jesus era um mistério, todos nós, seus seguidores, somos igualmente mistérios. A Bíblia diz em João capítulo 3 que assim é o homem, aquele que nasce do Espírito. O vento sopra. Você não pode ver para onde ele está indo. Coloque aí, por favor. João 3.
O vento sopra aqui, você não consegue dizer para onde ele vai e de onde vem, entendeu? 3, 8. É um Jó por aí em sua viagem. Certo? Agora observe que diz, onde o vento sopra, ouvir. Você não consegue ouvir o som de... Você não consegue dizer de onde ele vem, nem para onde ele vai. Assim como todo mundo. Não o Espírito Santo, não é o Espírito Santo. Assim é a pessoa que nasceu do Espírito. Então, uma pessoa que nasce ou sai da unção é uma pessoa misteriosa e sempre será uma pessoa misteriosa. E quando as pessoas são más, elas são mantidas afastadas dos mistérios da pessoa e dos verdadeiros segredos suculentos da pessoa. Você já se perguntou por que Jesus fez a maioria de seus grandes milagres longe dos olhos do público? Quando ele andou sobre as águas, com quem ele estava? Com seus discípulos. Quando ele acalmou a tempestade, com quem ele estava? Com quem ele estava quando ressuscitou a filha de Jairo? Com quem ele estava quando ressuscitava os mortos? Em muitos dos milagres, ele pedia para as pessoas irem em particular. Assim, o poder misterioso e a grandeza da pessoa ficam escondidos da maioria das pessoas. Assim é aquele que nasce do Espírito, misterioso. Então você estará olhando para a pessoa. Você realmente não sabe nada sobre a pessoa até começar a admirar e olhar com um certo olhar, uma certa admiração, uma certa crença. Me desculpe. Será como cebolas que estão cobertas. Cada camada de cebola que você tira, a outra por baixo. E você nunca entende com o que está lidando. Você nunca entende. Sim? O mistério de Deus, o mistério de Cristo, o mistério da piedade, o mistério da iniquidade, todas essas coisas são misteriosas. Tudo é misterioso se você acha que é só olhar e ver claramente. Se você olha para mim, acha que sabe. Você não me conhece. Você não sabe nada. Na verdade, às vezes você sabe, se as pessoas são apenas engraçadas, elas pensam que você, eu sei disso, eu sei disso, eu sei disso, eu sei. Eu sei que você conhece o Neo. Sim. Uma vez sentei com uma das pessoas. Então eu mostrei para a pessoa, eu disse, olha, essa pessoa ficou chocada. Eu disse, veja bem, você está trabalhando comigo há tantos anos. Você não sabe muito sobre mim, a menos que eu. A menos que eu puxe a cortina. Você nunca verá, é a absoluta verdade. Nós não podemos saber. Por isso as pessoas não acessam a unção, porque é misteriosa. E foi feita para ser misteriosa. Você também é misterioso. Na verdade, todos são misteriosos. Eu olho para vocês sentados, balançando a cabeça, cheios de mistérios. Então você é um mistério. E eu também sou um mistério. Mas já que você está me seguindo, é isso. São os mistérios que você tenta entender. Não preciso dos seus mistérios. Pode ficar com eles. Sim, de fato. E até que você comece a realmente acreditar, acolher e honrar plenamente os mistérios mais profundos da pessoa, eles permanecerão escondidos de mim. Eu sei disso porque também sigo pessoas. Eu também sigo pessoas. E aprendi que não conheço as pessoas. Sim, há muito mais sobre a pessoa. Que se eu for humilde e mantiver meus olhos abertos, eu vou perceber e vou enxergar. Sim. Veja, eu construí um Kadish. Depois eu fui embora. Agora foi ele quem se afastou completamente. Eu disse, faça a igreja, construa a comunidade, edifique o corpo de Cristo. Eu vou fazer cruzada. Quando voltei para a igreja, eu vou para a igreja das crianças, para o culto infantil, que é um lugar muito especial para os pequenos. É misterioso. Ou não é misterioso para você? Você despreza meus livros. Viajo pelo mundo todo e vejo pessoas lendo seus livros. Você tem que fazer um exame para ler meus livros. Mas em todo o mundo você vê pessoas comprando os livros. Comprando? Não vi essa compra. The Book of Obadiah, chapter 1:6. Obadiah indeed. Ele diz, como são buscadas as coisas de Esaú? Como são encontradas as suas coisas ocultas? Veja, Esaú, você pode pesquisar como quiser saber e descobrirá que nada restará de suas posses, pois tudo será revelado e exposto.
Se você não tiver o devido respeito, nunca saberá muito de fato sobre Esaú. E como então são buscadas as suas coisas ocultas? Sim, suas coisas ocultas são verdadeiramente procuradas. Estas são as coisas que Esaú, com grande diligência, procurou. E essas são as coisas do bispo Oeder. Você não pode saber. Algumas das 44 escolas do NAS foram construídas este ano, com dormitórios e blocos de salas de aula. Dias que 44 e 20 e poucos anos, escolas secundárias. 44 escolas, contudo, são gratuitas. Construiu 2 universidades. Construiu um terceiro. Está construindo um estádio com capacidade para 100 mil pessoas. Como eles estão? Os bens de Esaú foram postos em prática e então seus bens escondidos foram procurados. Mas quando você não tem respeito, quando Jesus estava diante de Pilatos e das pessoas que não o respeitavam, que o batiam, eles não viam nada. Sim, eles não viram nada. Ele ficou quieto apenas olhando para eles. Mas quando ele era seu discípulo, ele podia falar: Papai. As coisas ocultas de Esaú são completamente queimadas e consumidas. Então, a partir de hoje, sua honra e dignidade irão lhe revelar os profundos e divinos mistérios que antes estavam escondidos. Então, veja o que Jesus disse em Mateus 13, versículo 11. 11 disse a você: é dado conhecer os mistérios. Essas pessoas não me respeitam, mas você verá os mistérios. Então, os mistérios do ministério. Sim? Veja, há uma unção, há uma graça. Há uma graça, há uma unção. Funciona. Realmente funciona. Vocês deveriam ter nos visto no Malawi. A cegueira não era mais milagres. E estando curado, eu não conseguia enxergar mais nada. Agora consigo ver. Foi tipo assim: não é verdade que você estava apresentando os milagres, os grandes milagres que você estava realizando? Verdadeiro ou falso? Sim. Muitas pessoas simplesmente ficaram ali paradas e não ficaram nem um pouco surpresas. Não eram. Eles não foram movidos. Não houve reação Para quê? Reação a quê? ao milagre, realmente. De quê? Milagres. Da cegueira. Pessoas cegas enxergam cegas. Você não percebeu pela expressão? Eu não consegui ver. De forma alguma. Muitos de verdade. De cidade em cidade, de cidade em cidade. Era a coisa mais comum. Acho que vimos. Sim, cego. Eu não conseguia ver. Eu posso ver, mas não consigo ouvir. Posso ouvir, mas estou paralisado. Posso andar de cidade em cidade. Poder e graça. Sim. Coisas misteriosas. Sim, apenas uma parte. Você está vendo apenas uma parte. Mas a você é dado. Sim, para conhecer os mistérios. Então, para quem? Para aqueles que honram. Aqueles que honram têm permissão de conhecer os mistérios. Aqueles que honram têm permissão de conhecer os mistérios. Aqueles que honram têm permissão de conhecer mistérios. Sim. Se alguém te respeitasse, você o levaria para dentro do seu quarto? Sim. Sente-se. Mais de uma vez, homens de Deus, diferentes me levaram para seus quartos. Sim, é realmente diferente. As experiências e os ensinamentos que adquiri cada vez que tive a oportunidade de ser levado ao quarto de um grande e sábio homem de Deus foram para mim como frequentar uma verdadeira universidade de vida e sabedoria. É a pura verdade, não é mesmo? Um dia eu estava na casa de um homem de Deus, ele me disse: venha, vou lhe mostrar uma coisa. E ele então me levou para um lugar e fez algo e me mostrou algo. Fiquei bastante surpreso. Você quer saber o que eu vou fazer? Mas eu nunca direi isso. Eu nunca vou dizer que as coisas são... Sim, ele me mostrou as coisas de Esau. Coisas que você precisa pesquisar para saber. Estou falando com você em parábolas. Algumas pessoas ouvirão os mistérios. Para algumas pessoas não sabem. São mistérios deles. Quando ele me mostrou, eu disse: ei. Então ele me deu um conselho. Sim. Momentos diferentes. Incrível. Isso realmente mudou minha vida. Pensando bem, isso mudou tantas coisas.
Sim, é misterioso. O que estou dizendo é igualmente misterioso. O que pode mudar ao ir ao quarto de alguém. Honra. Você vai levar alguém? Você não. Mas é uma honra, um respeito que eles sabiam que eu tinha por eles. É por isso que eles disseram, venha. Mesmo quando descíamos e subíamos e depois subíamos novamente. Sim. Você quer que eu mencione nomes e diga coisas. E eu não vou dizer não. Otan. Estou falando com vocês em parábolas. Algumas pessoas apoiam. Sim. Veja as coisas de pé por si mesmo. Cá, Pai, obrigado pela bênção para todos que estão aqui esta noite. Conceda-nos a graça de honrar como devemos e ensine-nos para que possamos caminhar nas bênçãos misteriosas que você tem para todos que honram e todos que andam em sua vontade. Obrigado por criar um jovem, levantando alguns jovens aqui. Ou eles serão muito ungidos. Eles serão muito ungidos. Eles vão fazer grandes coisas. Grandes coisas. Obrigado pelos mistérios, Senhor. Obrigado pelas coisas que o Senhor está nos mostrando. Bênçãos que são difíceis de ver e entender. Nós te louvamos, nós te agradecemos muito, Senhor, em nome de nosso Jesus Cristo. Amém. Sentem-se. Cabeça baixa, olhos fechados. Quer entregar sua vida a Jesus? Levante a mão direita. Eu quero orar com você, pastor. Eu quero entregar minha vida a Jesus. Levante sua mão direita. Se você está aqui e não nasceu de novo, você quer nascer de novo. Você nem entende o que significa nascer de novo, mas você quer que Jesus mude a sua vida. Levante a mão. Deus o abençoe. Deus o abençoe. Se você levantasse sua mão. Venha até mim, de onde você está. Venha até mim. Vi. Lindo, deixe que ele faça o que ele simplesmente quer. Ele, do jeito dele, como ele gosta. Lindo. Amém. Que bênção. Todo mundo está salvo aqui hoje. Maravilhoso. Mas se você está aqui, você não tem certeza se está salvo. Você não tem certeza. Levante a mão, por favor. Você não tem certeza se morrer amanhã ou hoje. Você não sabe se vai para o céu ou para o inferno. Levante alto a sua mão e acene para mim. Quero orar com você. Você não tem certeza se morrer amanhã. Hoje, você não sabe se vai para o céu ou para o inferno. Preciso ver sua mão. Bem alto, acenando. Lindo. Tem alguém aí? Sim? Venha até mim. Venha, entregue sua vida a Jesus também. Venha. Você não tem certeza se eu morrer. Eu não sei se vou para o céu ou para o inferno. Venha. Fique aqui. Fique aqui. Fique aqui. Aqui. Levante as mãos. Feche os olhos. Diga comigo, Jesus, perdoe-me pelos meus pecados. Nesta noite eu entrego meu coração a Ti. Tenha misericórdia de mim. Por favor, escreva o meu precioso nome no seu livro da vida eterna. Muito obrigado, Jesus, por me salvar hoje, agora e para todo o sempre. Em nome de Jesus, amém. Deus o abençoe. Vou te dar um dos meus livros. Um para você, um para você, um para você e um para você. Quando fecharmos, por favor, venha para o lado aqui, bem ao meu lado, para que possamos continuar. Todos vocês. Qual o seu nome? Billy Graham. Uau! E qual é seu nome? Príncipe Basel. E qual é seu nome? Cíntia Bebê. Uau! E qual é seu nome? Kevin. Uau! Então todos vocês, incluindo Billy Graham, venham para o lado aqui. Precisamos ver você depois. Ok. Deus o abençoe. Uau. Lindo. Vamos fazer uma oferta esta noite. Amém. É uma boa ideia fazer uma oferenda? Tudo bem. Quanto você quer dar em sua oferta?
Bastante. Acredito que seja uma bênção. Posso ter uma cesta em homenagem a todos que receberam algo hoje em homenagem. Lindo. Agora você realmente quer honrar o Senhor dando uma oferta muito boa, generosa, significativa e de coração. Se você está aqui, você realmente quer doar para 100 cidades de Gana. Deixe-me orar especialmente com você, Pai. Obrigado pela unção para dar e pela bênção de dar em nome de Jesus. Amém só. Quero que muitos de nós apenas façamos ofertas especiais e promoções exclusivas. 100 cidades ganesas de Gana como um presente verdadeiramente especial e significativo. Não vou gastar muito tempo nisso. Então, se você sabe que quer doar, se você quiser doar pelo seu telefone, você pode. Estou apenas fazendo uma oferta rápida. Você pode me dar 2 cestas, por favor? Um deste lado. Lindo. As estrelas de cinema ainda estão lá? Você já terminou o seu Peter Lava? Uau. Então você tem algo para hoje. Você quer mesmo mostrar isso? Quanto tempo dura? Cinco minutos, ou talvez até 7 minutos aproximadamente. Quantos querem dar uma boa oferta hoje? Pelo menos em 100 cidades de Gana e mais em todo o país. Pai, abençoe a todos que estão doando carros hoje. Rezo por algo muito especial para carros, especificamente para carros novos. Declaramos que nosso estacionamento será preenchido com carros novos. Todos os carros baratos que são levados embora. Motor, óleo, água e gasolina. Nós os expulsamos de nossas vidas. Em nome de Jesus, receba um carro novo. Você tem o seu. Estou esperando pelos últimos casais de pessoas. 100 cidades de Gana. Que bênção! Agora, se você quiser doar pelo seu telefone, basta usar os números que temos ali. Já salvou no seu telefone? Assim pode fazer isso facilmente, porque não precisamos mostrando esse número o tempo todo. E você pode doar, mas cuidado para não ser que rouba-se a oferta da igreja. Agora você não tem 100 cidades, mas quer doar 50 cidades para Gana, ou até mesmo 60. Talvez você não tenha 50, mas tem 20. 20 é igual a 60. Você também pode vir agora. E assim sua semente especial. Que grande bênção. Você não tem 100, mas tem 50 ou até mesmo 60 CDs. Para que então vamos realmente usar o dinheiro? Quantos de vocês já viram nosso novo e absolutamente impressionante bloco infantil e o bloco de escritórios lá? É verdadeiramente muito bonito, não é? Vai ficar pronto muito em breve. Então vocês todos podem entregar Beth e levar seus filhos para lá. Porque você se casa e dá Beth, porque eu sei que você está se segurando, porque não há bloqueio para crianças. Mas em breve, muito em breve, você terá um lugar para seus filhos. Você pode simplesmente deixar seu filho lá, na creche. Que bênção. Vocês estão animadas porque agora podem dar à luz? Uau! Você quer doar 50 cidades ou 60 cidades? Venha até aqui. Tudo bem. Agora você não tem 60 cidades ou 50 cidades, mas você tem 20 cidades de Gana. Deixe-me orar especialmente por este pai. Qualquer pessoa que der 20 cidades, que essa pessoa viaje pela British Airways, especialmente para a Inglaterra.
Eu abro os portões do céu e os portões da Grã-Bretanha e declaro que qualquer pessoa que se vê como pobre ou financeiramente limitada, as portas estão se abrindo para essa pessoa, em nome de Jesus Cristo, de uma forma verdadeiramente sobrenatural e milagrosa. Amém. Agora você pode já ter dado 50 ou mesmo 100, mas de acordo com a sua fé, você pode se juntar aos 20, porque isso tem a ver com viajar para o exterior como uma semente de fé e propósito. Mais cestos para a oferta especial de 20 cidades. Se você não acredita nessas coisas, não faça. Por favor, não desperdice seu dinheiro nem seu tempo. É pela fé. A fé, essa força poderosa, muda absolutamente tudo. Sim, a fé realmente muda tudo. A fé é fazer uma parceria profunda e significativa com o invisível para, assim, conseguir realizar o incrível. Cachicola. Que você esteja viajando para a França, para a Inglaterra ou para qualquer outro país da Europa. Nenhum país europeu de fato lhe dirá não. Eu disse que nenhum país europeu dirá não a você, de forma alguma. Em nome de Jesus Cristo. Kota Sambi, você realmente não tem 20 cidades. Estou me retirando desta conversa, estou me retirando desta discussão. Você não possui 20 cidades, mas sim 10 cidades ganesas, o que é um número considerável e significativo. 10 cidades de Gana. Deixe-me orar pelas 10 cidades de Gana. Pai, muito obrigado por viajar conosco com bastante frequência. Para aqueles que viajaram frequentemente por 10 cidades, em nome de Jesus, venham. E assim, com seu sede de 10 Guerran, você se torna um viajante frequente e ganha milhas. Milhas de viagens frequentes creditadas em sua conta. Sim. As companhias aéreas irão reconhecê-lo. Você diz isso? Uau! Essa pessoa é uma viajante frequente. Seja abençoado. Seja abençoado. Seja abençoado. Seja abençoado. Agora você não tem 10 cidades, mas quer fazer uma oferta especial para 5 importantes cidades de Gana. Venha e plante sua semente especial em 5 prósperas cidades de Gana. Você pode usar seu dinheiro móvel, mas será declarado como uma pessoa próspera. Quantos sabem que não é possível permanecer nesta igreja e não prosperar? Você consegue sentir que está prosperando? Eu também posso sentir isso. Sim. Sabe, quando fui pela primeira vez a Yonggyo, nossa igreja era muito, muito pequena. Eu realmente queria que tivéssemos uma igreja grande, uma igreja espaçosa e próspera. Mas um dia ouvi o Espírito me dizendo gentilmente: apenas por me associar a Yonggi-cho, você será declarado pastor de uma das maiores igrejas. Apenas estando por perto. Então só estar por perto vai acontecer? Praticamente. Amém. É realmente muito incrível, então, simplesmente estar por perto. Sim, há algo sobre associação. Isso realmente afeta você. Amém. É bonito? Você não tem 5 cidades, mas talvez tenha apenas 1 ou 2 cidades, mas não possui moedas. Vir.
É uma bênção para você. Nunca se torne o presidente da pobreza de uma igreja. Quantos estão se tornando ativistas contra a pobreza na igreja? Chefe da campanha contra a pobreza do PCC como você. Então, sua semente. Por favor, diga às sextas que voltarei, mas com mais de um CD. Diga, eu voltarei, observe-me, eu voltarei com mais de um CD. Aponte para a cesta de ofertas e diga, lembre-se, eu voltarei com mais de um, mais do que eu dei hoje. Lembre-se, eu voltarei. Fale com ela e diga, lembre-se, eu voltarei com dólares. Lembre-se, eu voltarei com dólares e euros. Lembre-se, eu voltarei. Cash tal. Quantos de vocês realmente acreditam que voltarão à cesta com alguns euros e alguns dólares? Por que você não gostaria de falar com uma cesta de ofertas? Quando Jesus falou com o vento, ele falou com uma árvore. Ele falou com o mar. Quero dizer, ele falou com... Sim, falando o tempo todo. Pensar que você não precisa ter ouvido para que alguém fale com você. Fale com a cesta e diga, ei, você não me conhece. Eu digo, por favor, não ria do que eu te dei hoje. Voltarei com mais. Todos, por favor, tirem suas moedas. Para que vamos usar o dinheiro? Vamos usar o dinheiro para continuar a construir aquele importante lugar. Sim, para que mais pessoas possam ter mais filhos. Que bênção. Tudo bem, Pai Celestial. Muito obrigado por esta generosa e maravilhosa oferta que nos concedeste. Em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Tudo bem. Assim como ele também, justamente, exatamente, recebeu a oferta.